todos, bem-vindos ao nosso segundo episódio de podcast. Se nos estás a ver no YouTube, hoje não vai haver joguinhos de câmaras, só temos uma, mas vai ser incrível na mesma. Para quem nos está a ouvir no Spotify, olá, hoje a minha convidada é a Mia. Nós conhecemos-nos, entre aspas, aqui na escola, porque nós estamos na biblioteca da Escola Secundária de Rezende, do agrupamento de escolas de Rezende. Nós andamos pelos corredores, não éramos propriamente amigas. Amigas, sim, não, amigas. Mas odiávamos, não estou a brincar. Éramos conhecidas, mas eu passei a conhecê-la melhor quando descobri que querias seguir ensino. Sim. Se calhar começamos por aqui. Primeiro deixa-me agradecer Obrigada pelo convite. Estares cá. E pronto, eu esqueci-me no outro episódio, mas vamos conversar? Vamos conversar. Então, eu pedia-te para começarmos por perceber como é que surgiu essa paixão pelo ensino, desculpa, não sei se foi repentina. Eu acho que não foi repentina, eu sempre gostei muito de crianças, mesmo quando eu era criança eu gostava muito de falar com crianças. Então eu sempre achei que se calhar iria seguir mais essa vertente, porque eu também gosto muito de falar, gosto muito de explicar, ou seja, como eu aprendia a matéria da escola, por exemplo, era a fingir que tinha alunos a ensinar a matéria, então eu sempre pensei que o meu caminho iria ser muito por esse lado. Afinal não foi, mas não foi muito repentino, já foi uma coisa que eu tinha pensado. Eu sempre quis ser muita coisa ao mesmo tempo, e nota-se agora que eu faço muita coisa ao mesmo tempo, mas foi muito por aí. Eu gostava muito de crianças, gostava muito de aprender e de ensinar, digamos assim, e eu pensei que o meu caminho ia ser por aí. E foi tipo no 9º ano que descobriste isso? Foi com algum professor? Porque eu via nas publicações, que até acho que é mesmo do Facebook aqui da biblioteca, tu eras acompanhada pela professora Rita. Rita Almeida, sim. Tipo, como é que surgiu essa conexão entre vocês as duas? Como é que surgiu isso tudo na tua vida? A realidade foi, eu conheci a professora Rita no meu 6º ano, acho eu, porque ela fazia uma espécie de workshop sobre sentimentos e eu fiquei super excitada, porque é uma coisa que eu gosto muito e é uma das coisas que eu mais escrevo agora, né, sobre os sentimentos. E eu gostei muito dela porque ela transmitia essa energia de querer ensinar e de gostar muito de ensinar, de gostar muito daquilo que fazia. E depois cheguei cá ao 7º ano e ela foi a minha professora do 7º ao 8º, acho eu. Uau, que sorte. E ela era as aulas dela eram muito diferentes daquilo que eu depois senti com os outros professores, não é desmerecer nenhum, mas a professora Rita era muito envolvente, pessoa a pessoa, era muito também dos sentimentos, lá está, por isso é que eu acho que ela era das pessoas que eu conheci que gostava mais daquilo que fazia, ou seja, ela não gostava só de ensinar, ela gostava daquilo que ensinava e das pessoas a quem ensinava. E ela dava-nos muitas experiências diferentes, ou seja, eu senti com ela não aprendi só sobre português, mas sobre ser pessoa, ou seja, eu falava com ela como se fosse uma amiga, como se fosse uma segunda mãe, e quando eu tinha português eu vinha super contente para a escola, porque ela sempre esteve lá, e foi uma das pessoas que me impulsionou a criar o meu blog, ou seja, foi por aí também uma relação bastante... Então, no 9º ano, tu percebeste ou fez luz na tua cabeça do tipo, eu se calhar até gostava de dar aulas e tipo, aquilo que a professora Rita me passou a mim, quem sabe um dia passar a outras crianças, foi tipo no 9º ano que colidiu tudo? Mais ou menos, imagina, eu já no 7º ano eu não sabia bem aquilo que queria fazer. Eu tanto estava indecisa entre ciências da comunicação ou ser professora. Foi sempre uma coisa que esteve ali, mais ou menos. Vai ou não vai? Sim, tanto que quando fui para fazer as candidaturas à universidade, eu queria pôr como uma opção educação básica, só que eu não tinha o exame de matemática ou nada relacionado com a matemática. Então acho que não dava para fazer, na altura, pelo menos foi o que... E eu então não pus, acabei por não pôr. Mas lá está, sempre foi... O meu coração sempre esteve um bocadinho dividido. E foi no 7º ano, quando a professora Rita me começou a dar aulas, e quando tive o professor Paulo Sequeira como meu diretor de turma, que também era muito impulsionador desse nosso lado mais criativo, foi aí que eu fiquei um bocadinho indecisa, se queria ou se não queria, Então comecei a alimentar as duas paixões, digamos assim. E calma, quando é que tu consolidas ciências da comunicação? Porque isto é um ponto que nós temos as duas em comum. Quer dizer, eu acho que é um dos pontos em que temos em comum, que tu estás a tirar ciências da comunicação na UTAD no teu primeiro ano, certo? Sim. Eu acho que, imagina, eu já tinha essa ideia, ou seja, era uma das minhas opções, mas acho que no 10º ano foi quando nós começamos mais a pensar naquilo que queremos fazer, foi ok, eu acho que se calhar é mais pela área das ciências da comunicação e não tanto pela área do ensino, porque imagina, no 9º ano nós temos que optar entre humanidades ou cursos profissionais ou ciências, e eu optei por humanidades porque tinha lá muita coisa que eu gostava, incluindo história. Ou seja, eu fiquei um bocadinho indecisa, porque eu também gostava muito de ser professora de história, muito de ser professora de português ou de inglês. Tem tudo a ver, mas... Há uma linha.
Sim, mas ciências da comunicação sempre foi algo que me puxava muito mais para o meu lado mais criativo. Ou seja, eu acho que tenho muito mais liberdade agora que tomei esta decisão de ir para ciências da comunicação do que se calhar teria se tivesse escolhido ir pela área do ensino. Não me perguntem o que eu acho, mas imagina, tu em Ciências da Comunicação vês-te a fazer, por exemplo, jornalismo, relações públicas, audiovisual, ou tipo, tu gostas tanto das 3 áreas bases que até é difícil decidir qual? Assim, eu sou uma pessoa muito indecisa. Eu não sei se sou acredita em signos. És balança? Sim. Oh meu Deus, eu não acredito! Tu és balança? Sou. É assim, eu não percebo nada de signos, mas literalmente balança, eu acho que a indecisão faz parte. Sim. Não, faz parte da vossa comunidade, porque a minha irmã Bia a minha, tipo, a Luísa, que é das minhas melhores amigas de Braga, ela é balança e elas são muito indecisas. Eu acho que prefiro optar pela palavra ponderado, ou seja, nós ponderamos muito, mas nós também somos muito indecisos. É verdade, imagina, lá está, porque sempre houve essa indecisão, porque eu também sou muito indecisa. Ai, eu estava a dar boa vontade de rir, porque eu não percebo nada de signos mesmo, mas balança é indecisão. Ponderação. É mesmo, porque imagina, eu entrei para a ciência da comunicação a dizer, eu quero ser jornalista. Eu gostava muito de ser, imagina, trabalhar mais na área da parte de escrita, porque é uma coisa que me apaixona muito. Mas eu também gostava de ser, por exemplo, jornalista desportiva, que é uma parte que também fala muito comigo, a parte do futebol, por exemplo. Sério? Sabes que isso é o meu calcanhar daqueles? A sério? Eu prefiro política ou economia do que desporto. Eu prefiro, imagina, se me dessem a escolher, eu preferia falar, por exemplo, sobre a atualidade também. Sim, mas eu também gosto muito da parte do desporto, tipo, um dia se calhar trabalhando numa Sport TV, provavelmente, era muito engraçado também. Mas eu agora não me vejo tanto a trabalhar em televisão, pelo menos nos inícios. Mas antes vias-te? Sim, muito. Nas primeiras fases eu via muito a trabalhar como na televisão, como repórter, por exemplo. Agora é mais rádio ou a parte escrita. Mas agora no segundo semestre nós temos uma unidade curricular, uma cadeira que é Relações Públicas. Eu estou a ficar muito apaixonada e eu não sei, lá está, é muito difícil para mim escolher ainda, mas o jornalismo pesa mais em mim. É assim, pronto, no meu, tipo, em Braga há mesmo a divisão. No segundo ano, eu não sei como é que é na UTAD. Não, na UTAD é tudo... É tipo tudo junto. Mas na Braga, porque eu estava a pensar na Universidade de Minho. Tipo, tu no segundo ano escolhes qual é o ramo que te queres especializar. E se tu estás indecisa em termos de criatividade, relações públicas, tu vais adorar. Porque tipo, tu tens de ter mesmo a capacidade de fazer muito com pouco, certo. E isso é incrível, eu acho que tu vais adorar. Pois, eu acho que, lá está, é essa parte mais criativa que é o que me deixa um bocadinho mais em dúvida em relação ao jornalismo, porque eu acho que o jornalismo, hoje em dia se calhar já não, porque lá está, eu também tenho uma cadeira que é literatura e jornalismo, que nos dá muito a conhecer, por exemplo, de jornalistas que são escritores, também têm essa liberdade, mas eu acho que o jornalismo tem sempre aquelas bases, aquele código deontológico muito mais rígido, que não nos dá tanta liberdade, se calhar, para escrevermos da forma como eu gosto de escrever, ou sobre o que eu gosto de escrever. Então deixa-me assim um bocadinho em dúvida entre jornalismo e agora relações públicas. Marketing é uma coisa que eu tirei da minha... É sério? Sim, porque eu estou a ter marketing agora também. E tipo, mas tipo... Não o marketing em si, não a raiz do marketing, porque eu acho muito engraçado o facto de nós termos a capacidade de seduzir as pessoas. Agora, as bases do marketing, matemáticas e assim, não é muito comigo. Tipo, deixa para marketing. Não é muito comigo, não. Ok, olha, a minha amiga, que é balança, tirou relações públicas e ela gosta muito. Agora vai estar a ouvir isto, porque a Luísa, o primeiro episódio, ela acompanhou intensamente e há sempre essa cena que tu estavas a falar sobre a criatividade que é em relações públicas. Há um panorama maior. Aquilo que eu posso dizer para defender a comunidade jornalística é que tu também podes fazer muito com pouco. E a cena é que tu, em jornalismo, tu precisas de ser mesmo criativa para conseguires não saltar fora da ética, mas fazer cenas diferentes, porque já há tanta coisa feita que tu precisas de ser mesmo criativa. Por isso nós precisamos de ti. Eu estou cá. Olha, mas porquê o TAD? Agora vai ser uma história um bocadinho mais... Imagina, eu quando era a minha ideia principal era ir para o Porto, porque toda a gente fala muito do Porto, e porque o curso do Porto tem, lá está, as 3 vertentes, que é assessoria... Não sei se é audiovisual. Eu acho que é multimédia, ciências de comunicação, é multimédia, assessoria e jornalismo. Acho que são essas as 3 vertentes. Okay. Agora não me recordo ao certo. Eu também não, porque a minha primeira opção era o Porto. E eu, lá está, eu estava fiel que ia para o Porto, eu estava muito crente que queria ir para o Porto.
Só que depois existia uma coisa que existe para todos os estudantes, que é os exames nacionais do 12º ano. Que para mim não foi assim a melhor. O exame de português para mim não me correu da forma como eu esperava. Ou seja, na primeira fase eu acabei por tirar um 14, que se calhar tipo, não me dava a oportunidade de eu ir para o Porto porque a média ficava um valor abaixo. Ou seja, eu tive que ter outras oportunidades, tive que ter outras opções, exatamente. E a minha segunda opção era a UTAD. E eu comecei a pensar, se calhar a UTAD não era uma má opção para pôr como primeira opção, porque lá está, nós no 9º ano, que creio, tivemos uma viagem de estudo à UTAD. E eu gostei muito, porque na altura tinha lá uma sede da TVI também, levar-nos a fazer reportagens e tudo mais, e foi muito engraçado. E eu tinha essa ideia, ficou-me sempre na cabeça mesmo a solidariedade das pessoas, a simpatia, e foi uma coisa que também pesou muito. E então eu comecei a pensar, comecei a falar com as pessoas, olha, se calhar eu vou pôr a UTAD como primeira opção, porque eu tinha duas opções, ou entrava na primeira fase com o meu 14 a português, que dava média 16, alguma coisa, para entrar na UTAD, ou ia à segunda fase do exame, e podia concorrer para o Porto caso corresse bem. A realidade é que eu fui à segunda fase do exame, consegui tirar 18, mas não me inscrevi na segunda fase para a universidade, porque eu já estava na UTAD. E estavas a gostar, é aquele período que passaste lá, Sim, estavas a gostar? sim, eu não me consegui, então, agora não me consigo ver noutro sítio sem ser na UTAD. E foi isso, eu na altura tinha posto a UTAD como primeira opção, eu na altura lembro-me porque eu disse, não vou descartar o Porto, e pus o Porto como segunda opção, sendo que eu nunca na vida conseguiria entrar com um valor a menos, não é? E pus a UTAD em primeiro lugar, e acabei por entrar na minha primeira opção, então foi mais ou menos assim que... Oh meu Deus, sabes, literalmente, a minha primeira opção era o Porto e eu não entrei por uma 10ª. E eu chorei bué quando só que entrei na minha segunda opção, que era Braga. Mas foi bem interessante, porque eu não sabia que vocês tinham tido uma visita de estudo à UTAD e eu tive uma visita de estudo à UEM. E depois vou tirar Ciências da Comunicação para a UEM e tu para a UTAD. Sim. Obrigada, escola. Este edifício é muito, eu acho que há males que vêm por bem, ou seja, eu acho que já estava tudo planeado para aquele 14 que não me iria dar a oportunidade de entrar no Porto, que me deu a oportunidade de entrar no UTAD. Mas não foi só esse 14 que me fez mudar, já há algum tempo que andava a pensar se calhar o UTAD também era uma boa opção, porque foi sempre, as minhas primeiras duas opções foram sempre essas, a Ciências da Comunicação no Porto ou no UTAD. Mas na UTAD era por alguma coisa, tipo, em específico, era por estar mais perto de casa? Eu acho que a proximidade de casa pesava muito, mas não só, eu acho que a UTAD é um... Isto vai soar muito clichê, não é? Mas eu acho que a UTAD é muito maior do que aquilo que nós conseguimos. Não é só o edifício, não são só as pessoas, é um sentimento muito maior que isso. E eu parecia que já o senti ao longe, não sei explicar. Ai meu Deus, achei poético. Mas foi muito assim, eu acho que, lá está, há males bem por bem. E eu não sei se sou muito de acreditar no destino, mas se existe, eu acho que já estava traçado para eu ir para lá. Porque quando houve a candidatura à segunda fase, eu nem sequer ponderei, eu fui assim, nem sequer vou tentar, porque já me estava a sentir tão bem que não fazia sentido, acho eu, sair. E assim, isso está a correr bem, eu acho que quer seja destino ou seja mesmo a vida, tipo, eu acho que estás bem onde estás. E há mestrados ou doutoramentos, há pós-graduações, se tu tiveres vontade de ir para o Porto... Posso fazê-lo, exatamente. Tu tens tipo um mundo para viver. Isto agora apareceu a mãe, mas tens um mundo para viver. Olha uma cena, o que é que achas sobre a vida académica? És uma pessoa que sim gosto ou não, tenho outras coisas mais importantes para fazer? Depende daquilo que nós achamos de vida académica. É assim, na nossa universidade nós estamos... Imagina, há um nome que se designa para as pessoas que não têm coisas ligadas à matemática, disciplinas, unidades curriculares, que são as chocas. Exatamente. E eu sou choca. Mas não só choca por não ter matemática, mas choca porque eu não sou muito de sair. Eu não saio muito à noite, eu não sou de fazer esse tipo de visão de vida académica mais noturna, mais de festas. Eu acho que a vida académica pode ser sim uma vantagem, para mim é o facto de eu ter conhecido imensas pessoas, de ter criado novas amizades, de me ter conhecido. Foi uma promessa que eu fiz antes de ir para a universidade, toda a gente que eu conhecia basicamente. Eu não vou mudar, eu vou continuar a mesma minha. E eu hoje em dia sinto muito envergonhada por ter feito essa promessa, porque é impossível nós irmos para um sítio diferente, sozinhos, viver sozinhos, sermos autónomos e não mudarmos. Acho que é um bocadinho uma coisa que não se liga. Então... E numa fase em que tu estás, que literalmente, eu acho que nós às vezes com 18 anos pensamos que a vida vai acabar amanhã e literalmente eu acho que os primeiros passos para te conheceres mesmo é quando vais para a licenciatura, porque, principalmente nós que somos do meio pequeno, sair de Resende para uma cidade é tipo impossível não mudares. É impossível. Não só não mudar a forma como nós comunicamos com as pessoas, mas também a forma como nós vemos as pessoas e vemos o mundo e vemos tudo e mais alguma coisa.
Então, eu acho que eu sou adepta da vida académica, mas não da visão, se calhar, noturna ou de festas da vida És académica. mais diurna? Sim, Oh meu Deus, mesmo na vida, eu sou mais de manhãs do que de noites. acho isso incrível. É que eu também sou assim, imagina, eu no primeiro ano, que foi quando veio a pandemia, Pois. eu não bebo. Tipo, eu não bebo. Eu juro que eu. Não é juro que eu tentei, que eu não tento de jurar a ninguém. Sim. Mas, tipo, eu até provei para perceber o ânimo das Uhum. pessoas. Eu não gostei. Eu sou muito mais de comer do que de beber. Mas eu saí ali quase todas as quartas, porque eu tinha aquela necessidade de viver toda aquela Sim. experiência. Tu sentes isso? Mesmo que não seja. Imagina, tu não precisas de sair à noite para viver, Sim, mas tu sim. sentes que precisas de aproveitar o tempo enquanto estás na UTAD, porque é uma fase incrível, ou tipo, para ti, cada dia é um dia e logo se vê. Eu acho que eu sinto muita necessidade de aproveitar tudo, aquilo que consigo aproveitar. Eu saí uma ou duas vezes, lá, por exemplo, no fim do semestre, ou quando é aniversário de alguma colega, uma coisa assim, mas eu não sinto muita necessidade de aproveitar essa fase. Não sei explicar, eu nunca fui muito sair à noite. Mas tu aproveitas outro tipo de fase, que Sim, é tipo sim, com as pessoas. exatamente. Imagina, eu também não, imagina, eu não vou dizer que não bebo. Eu quando é preciso, digamos assim, quando sinto mais ansiedade, Sim, eu em faço. ocasiões. Exatamente. Por exemplo, jantares de curso, tudo mais. E aquilo que eu ouço sempre é: aproveita a tua vida de caloiro, o ano de caloiro é o melhor. Temos que aproveitar tudo porque depois começam mais responsabilidades, mais problemas, digamos assim. E eu sinto que aproveito a universidade à minha forma, que é mais calma, que é mais aproveitar as pessoas. E eu acho que é muito isso que pesa mais em mim, ou seja, eu sinto que estou a aproveitar, mas de uma forma se calhar diferente. E às vezes há essa pressão para, não, porque é que não vais sair? Porque não é muito a minha praia. Eu também não quero mudar muito a minha forma de ser, ou seja, eu também acho que, imagina, Não como eu mudar a aqui tua não era, essência. exatamente, eu aqui não era de sair, imagina, saio ao fim de semana sempre que sair com algumas pessoas para matar as saudades, digamos assim, Yeah. mas lá acho que não faz, para mim não me faz muito sentido porque eu não sinto essa vontade de sair e de experimentar mais a vida noturna. Saio quando tenho que sair, ou quando me puxa mais para si, quando tenho a vontade, mas não é algo recorrente, digamos assim. Imagina, o que é que sentiste mais a mudar em ti durante este primeiro ano? E depois também queria perceber o que é que, por exemplo, aqui os teus amigos da aldeia, a tua família, Uhum. notam isso, tipo, Mia, tu antes não eras assim, ou tipo, ai, tu antes não reagias assim. Sim, existiu muita diferença. O que é que Ah, sentiste o mais? que é que eu senti mais em Sim. mim foi o facto de o medo da mudança ir diminuindo, porque eu sempre fui adepta de rotinas. Eu sempre gostei muito de, por exemplo, o sentimento de ir para a escola, eu tinha que acordar aquele dia, ou seja, todos os dias para mim eram iguais. E lá está, porque já estávamos a falar da ansiedade, e eu sou uma pessoa um bocadinho ansiosa, ou seja, tudo que saia fora do meu controle, da novidade, sempre me assustou um bocadinho, porque eu não sabia como reagir, não saberia o que é que havia de dizer, o que é que haveria de fazer, e tirava-me um pouco da minha zona de conforto, e eu sentia-me muito desconfortável. E a partir do momento em que fui para a universidade, todos os dias para mim são diferentes. Agora, acontece sempre alguma coisa diferente. Tu gostas? E eu estou a gostar muito dessa diferenciação de que era para agora, por exemplo, eu aqui tinha rotinas todos os dias para mim eram iguais, como eu já disse, e lá todos os dias são diferentes. Eu acho que isso é muito bom e que me tem dado muito, que me tem feito crescer muito. A nível da família, eu acho que eles têm um bocadinho mais de queixas a pôr agora, porque eu sinto um bocadinho mais, não vou dizer rebelde, mas eu sinto que exponho muito mais a minha opinião agora e às vezes se calhar saio de uma forma não tão Esperada? calminha, Ah, não ok. tão dentro dos padrões que era como antigamente. Agora sou um bocadinho mais explosiva, gosto de dar a minha opinião, se calhar quando não devo, digamos assim. E eles sentem, se tu antes não eras assim, agora estás a dar muito a tua opinião. E se por um lado eu acho que é mau, porque às vezes acaba por sair de uma forma mais, não digo rude, mas um pouco menos planeada do que era antes. Por outro lado, eu sinto que foi um crescimento muito grande o facto de eu agora já ter a necessidade de me insurgir também, de ter a minha oportunidade de falar. Ai, eu juro, porque eu estou-me a rever imenso naquilo que tu estás a dizer e tu gostas de te ouvir. Imagina, a defender questões que para ti são cruciais. Tu Uhum. gostas, imagina, de debater Eu sobre. gosto muito. E gostavas antes? Ou. Eu acho que sempre gostei. Imagina, falar eu sempre gostei. Só que discutir com as pessoas era uma coisa, por exemplo, que me deixava muito nervosa. Eu não gostava de discutir, eu não gostava de expor o meu ponto. Agora é muito diferente. Eu sinto que, por exemplo, às vezes estou a falar, até com o meu namorado, digamos assim, ele assim, tu não estás a querer resolver as coisas, estás a expor o teu ponto. E assim, exatamente, eu às vezes sinto essa necessidade de defender o meu ponto
e de Argumentar. argumentar. Porque é uma coisa que eu também tenho aprendido muito, não só na universidade, mas com a vida em si. E eu gosto muito de argumentar, gosto muito de debater. Imagina, isto agora até, eu quero mesmo saber a tua opinião, porque isto é uma coisa que me tem passado pela cabeça. Por exemplo, tu falas com pessoas mais adultas, será que eles já foram como nós? Imagina, começaram, tipo, mar calmo, depois entram na sociedade, porque, querendo ou não, nós agora fazemos parte, nós somos civis, somos cidadãos, temos direitos e temos deveres, e de certeza, ou não, que nesta altura dos 18, 20, 30, que se calhar também tinham esta vontade por defender os argumentos, mas depois a vida fê-los acalmar? Ou achas que isto para te dizer o quê? Será que tu vais acalmar no futuro? Ou será que isto foi só tipo acender a bombinha e tu agora? Eu acho que é muito difícil eu acalmar no futuro, porque eu acho que é preciso pessoas que se revoltem, digamos assim. Porque a revolta não é uma coisa má. As pessoas que dizem aquilo que acham, que defendem as suas ideias, que criam. Imagina, nós há bocado estávamos a falar e eu não sou muito uma pessoa de liderar. Eu não gosto de liderar, eu não gosto de dar ordens, mas gosto muito de traçar planos. Eu gosto muito de estar pela parte criativa, pela parte de planeamento. Tu gostas bem de participar. Sim, eu gosto. Podes não dar a cara, mas Sim, fazes parte. Exatamente. Eu acho que em volta das atividades que eu faço, não preciso sempre de dizer, olha, aquela é a minha, está ali a minha, mas eu estou por baixo, digamos assim, eu estou por dentro da situação, gosto muito de planear, mesmo da minha vida em geral, eu planeio muito. Eu acho que é muito por aí. Eu acho que as pessoas que se calhar hoje em dia dizem, olha, tens que te acalmar, eu acho que elas também já tiveram uma fase de se insurgirem, mas que se calhar por alguma adversidade da vida, digamos assim, ou mesmo por crescimento pessoal, elas acalmaram-se. Agora, se eu me vejo a acalmar, acho que se calhar não. Veremos no próximo episódio. Veremos nos próximos capítulos. Tipo pai, não sei, na 40ª temporada. Vamos ver, voltamos a trazer aqui a Mia com 40 anos e perceber então em que estado é que ela se encontra. Olha, o que é que te tira fora de ti? Só para perceber em que pontos é que é melhor não debater com a Mia porque podemos sair a perder. Há muita coisa. Eu sou uma pessoa que sai fora do sério muito fácil, mas que depois acalma e volta outra vez. Acho que às vezes é preciso esses 5 minutos de stress e depois voltamos. O que me tira fora de mim? Ou imagina, tipo, temas que tu gostas de debater. O feminismo. A desigualdade de género é uma coisa que Imagina, às vezes as pessoas dizem, mas ninguém pode fazer uma piada. E às vezes há assuntos que não são para brincar, pelo menos comigo. Podem fazê-lo com outras pessoas comigo. É muito o feminismo. Ou se calhar, por exemplo, diferenças a nível sociais, diferenças a todos os níveis, digamos assim. Futebol também é uma coisa que me tira muito sério. Quando me falam mal do Sporting, eu fico um bocadinho revoltada. É melhor não falarmos deste campeonato, então. Sim, é muito problemático, mas acho que é muito por aí. Mas há questões sociais e a parte do feminismo e desigualdades é algo que mexe contigo. Sim. E que eu acho que ainda bem. Olha uma coisa, tu não és só a menina, miúda, rapariga que está em Ciências da Comunicação. Tu também gostas de muitas outras coisas e as artes estão muito entranhadas em ti. Como é que surgiu essa paixão? É algo recente ou algo que vem mesmo da Mia Baby? Eu acho que vem da Mia Baby, porque eu sempre gostei muito de desenhar, por exemplo. Eu sempre gostei muito de cantar, de dançar. Dançar não é o meu forte. Mas a miúda tenta. Mas eu já tentei, mas não é muito o meu forte. Mas, por exemplo, a nível do desenho, a minha mãe, quando eu era mais pequenina, também desenhava e foi muito ela que puxou também esse lado, para eu agora também gostar muito de desenhar. A nível de cantar, eu sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Não é que eu faça muito bem, mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu estava assim, o quê? Tipo, eu estava assim, o quê? Não, é porque imagina. Uma coisa que não fazes bem. Sim, porque eu acho que não, imagina, não é o meu ponto mais forte. Calma, é assim, pelo que eu acompanhei dos Insta Stories, tu foste cantar a umas jornadas... As jornadas do jornalismo, sim. Eram 3 pessoas, não eram? Que estavam a ouvir. Eram só 3 pessoas. Eram só 3 pessoas. Era tipo a tua mãe... Sim, a minha tipo, avó. E o teu nome eram vocês eram só, 3. sim. Cada um tira as suas conclusões. A mim, eu também canto muito bem. E nunca me convidaram para nenhuma jornadas, não sei. Tipo, não, até porque eu também fazia parte do jornal, porque eram as jornadas do jornal académico. Sim, de certeza que isso foi um critério. Sim. A minha faz parte do jornal, bora convidá-la para cantar. Tipo. Não, mas lá está, eu acho que é uma coisa que eu faço mais ou menos, mas não é assim o meu ponto mais forte.
Eu acho que o meu ponto mais forte, se calhar, é mais ligado ao meu blog, à minha poesia, se calhar. E também, lá está, eu acho que isso sempre veio de muito pequenina, porque eu lembro-me de estar, por exemplo, no 4º ano, e a nossa professora falar-nos dos Lusíadas. E ficar, o que é isto? Eu quero saber. E no Folar, na Páscoa, aquilo que eu pedi à minha madrinha foi os Lusíadas. Oh meu Deus, eu pensava que era Camões, que era uma estátua de Camões em minha casa. Eu Então juro. assim foi no 2º ano. Não estou a brincar. Mas, tu quiseste os Lusíadas na Páscoa. Uhum. Ok. Eu só queria um Kinder Ovo. Ai, sim, das princesas. Agora quero o Kinder Ovo das princesas, ok. não é? Eu já tenho os Lusíadas. Ok, Já tenho os check. Lusíadas, agora é o Kinder Ovo das princesas. Olha, mas o que é que tu falas no teu... Não vou já dizer aquilo que eu quero falar, mas no teu vlog. Começaste a escrever sobre o quê? Eu antes escrevi, era coisas mais superficiais. Eu tinha um blog quando era mais nova, quando andava para aí no 7º ano, como eu disse. E era coisas mais superficiais. Às vezes falava sobre moda, coisas assim mais mesmo superficiais à altura. Agora, eu escrevo muito sobre pessoas, porque eu acho que eu aprendi muito que a minha escrita é de pessoa para as pessoas e sobre pessoas. Ou seja, aquilo que eu escrevo às vezes não é o que eu sinto, mas eu tento pôr-me nos sapatos das outras pessoas, tentar perceber o que é que as outras pessoas sentem. Então é basicamente por aí. Eu gosto muito de falar sobre amor, sobre amizade, sobre perda, porque acho que é uma coisa que se fala muito pouco e que se deve falar mais para dar a oportunidade às pessoas de se sentirem mais aconchegadas. E é muito isso que eu falo no meu blog, é sobre pessoas, para pessoas, escrita por uma pessoa, não é? Ainda bem, Ainda, ainda bem. ainda. Olha, há pouco falaste sobre a tua mãe, mas eu gostava de perceber se na tua família há alguém, por exemplo, ligado às artes ou ligada, por exemplo, ao ensino ou a ciências da comunicação, ou tu simplesmente foste um Kinder Ovo surpresa. Ei, gostaste? Gostei da referência, a referência Sim, foi mas, muito boa. Tu seguiste talvez o caminho, porque há malta que pertence a famílias ligadas às artes, ao direito e segue muitas pisadas, ou tu literalmente desviaste do caminho da tua família? Eu acho que acabei por me desviar um bocadinho do caminho, porque eu tenho uma tia que é professora, mas que nunca. Esse fator nunca pesou muito na minha decisão. Lá está, a minha mãe é ligada às artes, a nível do desenho mais, mas a nível de comunicação não há assim ninguém da minha família que seja ligada a esse tipo de assuntos. Ou seja, eu acho que acabei por me desviar ali um bocadinho, porque eu agora tenho um primo a estudar medicina, tenho um primo a estudar terapia da fala e eu estou a estudar ciências da comunicação. É muito, então eu acabei por me desviar assim da rota, mas ainda bem. E imagina, estás a gostar da pessoa em que te estás a formar, imagina, a minha que esteve aqui literalmente neste edifício a ser polida e construída, imaginava que ia chegar a esta Mia que tem imensos projetos, que eu sinto que as pessoas também te gostam de ter na vida delas e eu acredito que tu muitos projetos terás pelo futuro. Tipo, estás orgulhosa daquilo que estás a construir? Sim, eu acho que, imagina, para mim é muito mais fácil ver os meus defeitos do que propriamente as minhas qualidades. Acho que é assim com toda a gente. E apesar de eu ser uma pessoa bastante teimosa, de bater sempre nos pontos, ser um bocadinho ansiosa e de agora ser um bocadinho mais explosiva a nível dar a minha opinião, eu sinto que me tornei uma pessoa muito mais assertiva e confiante. E eu acho que eu estou muito orgulhosa por esse trajeto, porque eu, quando estava aqui, quando estava na escola, eu já tinha alguns projetos, é verdade, mas eu nunca fui confiante o suficiente para acreditar que valia a pena trabalhar nisso, porque eu tinha muitas ideias e nunca as expus, mesmo por causa, se calhar, do medo de que as pessoas tivessem uma opinião diferente da minha ou que me pusessem um bocadinho mais de parte. E eu agora vejo uma minha completamente diferente, que já não tem medo de dar opinião, que é mais assertiva, que quando tem que falar, fala e que se calhar se olhar ao espelho agora se sente mais confortável com quem é, não a nível físico, mas a nível mais psicológico e sentimental, porque eu sou uma pessoa muito sentimental, muito lamechas, e eu antes tinha muito medo que as pessoas me dissessem, as pessoas diziam muito, mas tu és muito sentimental, tu estás sempre a exprimir os teus sentimentos, as pessoas sabem que tu gostas delas, não precisas de reforçar. E eu sempre fui muito alerta da efemeridade. Tendo essa consciência de que eu se calhar eu não tinha aqui enquanto andava a estudar, de que a vida é muito curta, eu acabo por ter outras, por me deixar ter outras experiências, por me deixar crescer, se calhar um bocadinho mais devagar. Porque eu tinha muito esse, eu quero chegar aos 18, eu quero fazer isto. E agora que estou cá nos 18, se calhar apetecia-me voltar atrás para ter mais tempo para absorver as coisas como estou a aprender a absorver agora. Imagina, agora surgiram muitas questões, deixa-me registar tudo aqui, mas me davas alguma coisa desses loucos 18 anos?
Não, eu acho que faz tudo parte do plano, como se costuma dizer. Faz tudo parte do crescimento. Imagina, para eu estar aqui agora a falar contigo e ter as opiniões que tenho e mesmo já ter a confiança suficiente para dizer os meus defeitos, que era uma coisa que eu não tinha, acho que faz tudo parte de quem eu sou e eu acho que não retiraria nada porque ao retirar se calhar já não estaria a ser quem eu sou agora. Preocupa-te a passagem do tempo, no sentido em que há um ponto final? Sim. Uma das minhas grandes fobias é a morte. Eu tenho muito medo da morte. Se calhar não da minha, mas das pessoas à minha volta. A nível da minha, eu só tenho medo de um dia, quando estiver para ir, olhar para trás e aperceber-me de que eu não fiz coisas que poderia ter feito. E se calhar essa necessidade de eu agora, mais precocemente, tentar fazer um bocadinho de tudo, estar no jornal académico e agora querer também entrar para o departamento, por exemplo, de imagem e fotografia, que é uma das coisas que mais me apaixona, de querer ter o podcast, de querer ter o blog, de querer. Ou seja, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo, porque eu tenho medo de um dia, quando me aperceber de não ter. Aperceber-me de que se calhar tinha uma oportunidade e de não a ter aproveitado. Acho que é isso que pesa muito também. E porquê é que tu gostas de fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Porque eu sinto-me mais preenchida. Eu acho que eu sempre disse que nunca trabalhava bem sob pressão, mas eu aprendi a trabalhar sob pressão. Eu gosto muito de estar associada a coisas diferentes e de ter a oportunidade de experimentar coisas diferentes para que um dia, quando tomar a decisão daquilo que quero fazer, eu esteja certa de que, ok, é isto. Mas ao mesmo tempo não me cortar de outras coisas. Por exemplo, um dia se eu for jornalista, por exemplo, não quero deixar de fotografar, ou não quero deixar de escrever no meu blog, ou deixar de ter o podcast, acho que são coisas que não se anulam umas às outras, mas que acabam por me beneficiar e por me deixar crescer mais. E tu tens a necessidade de escrever, de falar para alguém? Ou tu gostas de guardar também coisas para ti? Eu guardo muita coisa para mim. Imagina, se eu falo muito, se eu dissesse tudo aquilo em que penso e tudo aquilo que eu acho, era caótico, não parávamos de falar. Eu guardo imensa coisa para mim. Aprendi a guardá-lo, mas também aprendi a escrevê-lo. Se calhar não para as outras pessoas, mas para mim. Ou seja, tenho imensos textos que eu nunca publiquei e que nunca vou publicar, se calhar. Mas que eu escrevi-os só para mim. No meu blog eu escrevo mais para as pessoas, não é? Dou as minhas palavras às pessoas, mas eu agora acho que estou mais numa fase em que não sinto a necessidade de falar para as pessoas, ou seja, eu falo e se atingir alguém, ou seja, se conseguir formar alguém, se conseguir influenciar alguém, se conseguir mudar o dia de alguém, ótimo. Se não, também não é assim um problema tão grande como eu pensei que era até há uns tempos atrás. Ou seja, não existe essa pressão, digamos assim, para que alguém me ouça, para que alguém me entenda ou para que alguém perceba aquilo que eu estou a tentar dizer. E o teu babyzinho, que Uhum. literalmente tem cerca de um mês, Sim. dois, Um mês. um Vai fazer mês, agora 2, acho eu. a Mia lançou um podcast que tem como nome Autonomia. Não sei se queres falar sobre ele. Imagina, porque um podcast, o que é que ele te traz ou o que é que esperas que te traga? Assim, o podcast começou muito por aquilo que eu já tinha referido anteriormente. Eu já tinha a ideia de o fazer aqui, quando andava aqui no secundário, em 12º. Era uma ideia que eu falava com os meus colegas todos os dias. Vou criar um podcast, qualquer dia vou criar um podcast. Mas não sei, era muito pelo medo de que as pessoas não o aceitassem. Então eu também fui deixando, fui pensando. hum, e gerou-se quando eu entrei em Ciências da Comunicação, porque eu fiz assim, ok, agora tenho mais bases, tenho mais conhecimentos, digamos assim, e tenho se calhar um público maior, ou seja, as pessoas da minha universidade se calhar vão aderir a este projeto, então foi por causa disso também que eu o decidi criar. Eu acho que ele foi o meu projeto que veio na hora certa, quando eu precisava que ele viesse. Porque eu sou muito de falar, como tu já reparaste, eu não me calo, e há Acho incrível. assuntos e há assuntos que eu sinto a necessidade de falar. Ou seja, por exemplo, o novo episódio do podcast que ainda não saiu, que está agora em edição, vai falar, por exemplo, de uma experiência que eu tive na semana passada, de ir ao hospital de Lordale, e eu fiquei super revoltada, e eu falei assim, não tenho que contar isto a alguém. E eu disse assim, vou falar. E surge também muito na necessidade de não precisar que as pessoas... imagina, eu vou lançar o episódio. Eu não estou sempre a monitorizar o número de pessoas que estão a ouvir. Eu lanço porque eu sinto a necessidade que, ok, se alguém precisar de companhia, se alguém precisar de alguém que esteja lá para falar, eu vou lá está o episódio, mas também não é muito essa necessidade de que eu preciso ver se alguém me ouviu, eu preciso saber se as pessoas gostaram, porque acho que aí traz muita mais pressão. Ou seja, se eu estivesse a acompanhar sempre isso, eu acho que o podcast me iria tirar muito mais do que me iria dar. E eu gosto de pensar que o podcast é uma experiência nova,
que vem agregado a uma das minhas maiores vontades, que também vem agregado ao curso, que é fazer rádio. Eu quero muito um dia experimentar fazer rádio. E aquilo que o podcast me trouxe foi, lá está, essa uma maior confiança, de acreditar mais em mim e de acreditar nas minhas ideias e naquilo que eu tenho para dizer, e de acreditar que às vezes os silêncios ou os e agora o que é que eu vou fazer, se calhar eles também têm um lugar na comunicação e nós às vezes esquecemos O muito deles. silêncio é super poderoso. Exatamente. E nós às vezes esquecemos muito deles ou subestimamos o poder dessas coisas. E eu gosto muito, por exemplo, o meu podcast quase não tem cortes, porque eu gosto muito que ele seja seguido. Se houver algum erro, as pessoas provavelmente vão ouvir. No primeiro episódio tenho imensos, não sei, tenho um espirro pelo meio. Eu fiz assim, não vou cortar o espirro, porque lá está, é uma coisa humana, não é? Deixar as pessoas ouvirem o meu espirro. E foi isso muito que eu senti com o podcast, ou seja, eu lanço o episódio e à espera que as pessoas, quando estejam a arrumar a casa, como tu falaste há bocado, quando estiverem a fazer trabalhos para a escola, quando estiverem na cama e não tiverem nada que fazer, que vão ao Spotify e que liguem e que, olha, vamos ouvir aqui a Mia a contar uma das histórias dela. Porque é muito isso que eu também gosto de fazer, que é contar histórias e falar com as pessoas. Jornalismo, portanto. Exatamente. Olha, e como é que surgiu também esta paixão pela fotografia? Porque o teu Instagram é um álbum de memórias. Sim, é esse o meu grande objetivo, é que o Instagram seja um álbum de memórias ou quase um portfólio. A maioria das fotografias tem lá são minhas, lá está, mas existem muitas fotografias que eu tiro, principalmente a pessoas. Eu gosto muito de fotografar pessoas. Não, por exemplo, numa sessão em que uma pessoa esteja pronta para tirar fotografia, mas, por exemplo, a pessoas a fazer coisas que do depois nem cotidiano. saibam, se calhar elas nem se apercebem que tu tiras Sim, a foto exatamente. e tu tens tipo um registro daquele momento. Exatamente, porque lá está, as pessoas dizem que eu sou muito poética e que eu vejo beleza em coisas que não existem. E eu acho que eu considero isso um grande elogio, porque eu gosto muito de olhar para a vida à minha volta, ou seja, eu não gosto de só existir, eu gosto de saber o que é que está a acontecer à minha volta. E muitas vezes as pessoas estão a fazer uma coisa básica da vida e é tão bonito, é um cenário tão bonito que eu acho que é um desperdício não tirar fotografias às pessoas ou não tirar fotografias à natureza, por exemplo. E foi por causa disso que eu comecei mais a fotografar, para fotografar as pessoas. Vou espirrar agora. Não seria um podcast Maria Filipe não espirrasse, exatamente. Era isso, eu senti, imagina isto agora aqui uma intertextualidade, tipo, incrível, Mas é muito por causa das pessoas, porque eu acho que a arte, como nós estamos a falar um bocado, é de pessoas para pessoas sobre pessoas. E é isso que eu mantenho no meu blog, no meu podcast e nas minhas fotografias, que não são nada de mais, que não são nada por aí além, que não são nenhuma obra de estar numa revista ou, por exemplo, num livro, digamos assim, mas que para mim trazem muita beleza, porque trazem-nos aquilo que nós vemos todos os dias e que aprendemos a normalizar e que se calhar nós não nos surpreendemos com uma pessoa olhar para uma janela, uma pessoa a passear um cão, uma pessoa a esperar pelo comboio. E se calhar tem tanta beleza que nós não nos permitimos observar, não nos permitimos ver com outros olhos. E eu gosto muito de ter esse tempo para dar tempo às pessoas também. Porque as pessoas são o produto do jornalismo. Tipo, enquanto um médico tem um corpo, tem de sarar, tem de tratar, enquanto um jogador tem de jogar, um arquiteto de construir, nós só temos de encontrar pessoas e histórias. E eu acho que isso é incrível e eu acho que estás mesmo na... Se é essa a tua paixão, acho que estás mesmo no caminho certo. Olha, e gostava também de perceber quais são as tuas ambições para além de, quem sabe, um dia te ouvirmos numa rádio ou se calhar tu agora estás mais inclinada para a imprensa, certo? Sim. Mas para além disso, cheira-me que não são só essas duas coisas. Tu de certeza que já tens aí uma lista. Eu tenho imensa coisa que eu gostava de fazer. Tenho uma listinha de coisas que eu gostava de fazer. Eu gostava muito de escrever um livro de poesia. Eu gostava muito de continuar... Tu és mais poesia do que prosa? Sim. Eu gostava muito de continuar a tirar fotografias também, que acho que é uma coisa que... Eu gostava muito também de experimentar fotojornalismo, porque acho que é uma vertente que também se adequa muito aos meus gostos. Mas eu gostava muito de continuar a escrever. Seja no jornalismo, seja no blog, seja onde for. Eu gostava muito de continuar a conseguir com que as pessoas me ouçam, sem me ouvirem, continuar a ler. E lá está, eu acho que neste momento o meu maior objetivo é escrever o livro. Depois, se calhar, trabalhar em rádio. Gostava muito de experimentar também trabalhar em televisão, mas se calhar mais para lá do entretenimento, porque eu sou assim muito extrovertida e eu gostava de ter essa ligação com as pessoas. Eu gostava de experimentar um bocadinho de tudo, porque acho que ciências da comunicação é um curso tão abrangente. É incrível. Exato, é tão abrangente, dá-nos tantas oportunidades. Se calhar um dia também trabalhar em publicidade, trabalhar...
Ou seja, eu gostava muito de viajar pelos diferentes ramos até conseguir encontrar aquilo que me traga mais a casa, digamos assim. Imagina, tu depois não tens de escolher só Sim. um ramo, tu podes saltar de Exatamente. raminho em raminho. Olha, eu acho que esta parte inicial de te conhecer, porque isto também foi uma conversa para eu conhecer a minha, nós só estávamos a falar por mensagens e Certo. és muito querida, tipo, muito obrigada pela simpatia. Adorei este momento, mas agora vamos passar ao Sem Papas na Língua, que são perguntas... Ai, desculpa. Faz mal. É tipo, já estou Já toda está. louca. Imagina, Sem Papas na Língua são perguntas rápidas que tu ou tens de escolher entre uma coisa e outra ou responder rápido sobre uma coisa. Imagina, eu estive a falar com alguém. Oi. Adiante. Imagina. Com alguém? Com alguém da tua vida. Ai, agora estou Eu sou assim, eu sou uma curiosa. jornaleca. Olha, depois descobres, eu não revelo as minhas fontes destas coisas. Olha, então, imagina. Estas são 3. Uhum. Escrever, falar ou ler. Ai, isso é difícil. Tic-tac. Eu acho Tic-tac. que escrever. Escrever? Uhum. Mas, olha, imagina, já estou com uma avó, eu quero força aí, tipo, escrever. É escrever. É escrever. É escrever. Ok. Esta também já sei a resposta, mas és mais noturna ou mais diurna? Diurna. Verão ou inverno? Inverno. Frase... Não, esta eu quero para o último, que é mais prática. Uma coisa que odeias? Uma coisa que eu odeio. Barulhos irritantes. Pessoas que fazem barulhos irritantes com tipo, a mastigar ou fazer assim. Não, não consigo. E tu? Não, isso também não. Afasta-te. Isso também não. Não sou violenta a esse nível. Ainda. Terceiro ano da universidade. Terceiro ano da universidade, talvez sejamos tipo, aí. 2 luvas de boxe. Sim. Mas verão e inverno? Inverno. Inverno, ok. Inverno. Inverno? Uhum. Calma, eu saltei esta e eu fiquei assim, tu tens boa cara de verão. Eu gosto muito do verão. Atenção, eu adoro o verão, mas entre verão e inverno eu prefiro o inverno. Ok. Olha, uma coisa que amas. A minha família. Assim, uma coisa mais tipo Mais mundana, material. tipo material. Mais mundano, mais material. Eu gosto muito de animais, de flores, da natureza em si. Isso é muito não é muito mundano. romântico. Isso é muito romântico. Chocolate, pode ser. Ok, qual? Todos. Todos, Eu ok. adoro chocolate, eu Tragam não consigo. tudo. Não consigo. Aqueles tipo com sabores, a laranja. Adoro. Com sabores a Sim, laranja. é chocolate, eu adoro chocolate, eu não consigo. E aquele tipo 100% de cacau. Aí já é um bocadinho mais complicado, não é? Yeah, este Falta já o é tocar. açúcar aí. Yeah, já está a tocar. Já está a roçar ali numa parte que não. A minha irmã, tipo, é a maior viciada. A Lara é a nossa produção de hoje. É a maior viciada em chocolate que eu conheço, mas 100% cacau é... Não. É ou não? Não, Yeah. é. Yeah. Olha, uma coisa que não consegues viver sem... Deixa o chocolate. Mas uma coisa que não consegues Que eu não viver consigo sem. viver sem. Neste momento, se calhar, no meu telefone, né? Yeah, tá lá Mas tudo. agora eu ia ser mais poética. Eu Então não consegui. anda lá, diz lá. Eu ia ser sem a família e o meu namorado, os meus amigos, não é? Isso é uma coisa mais abrangente. Não, eles consigo. aceitam. Assim o telemóvel É, mesmo. né? Ok. Eles aceitam. Olha, um hábito ou uma mania estranha que tens? É a perna. O tique Sim, nervoso. o tique na perna não está sempre assim. Yeah, nós de caminho estamos tipo... Assim. Ei, nós devíamos tocar bateria, porque... Sim, era todo um fazer ritmo. arte com isto. Era Podíamos todo um fazer ritmo. arte. Olha, a maior vergonha que já passaste. Ai, eu passo muitas. Eu uma 10. sou uma pessoa que passa muitas vergonhas. Eu já caí na universidade à frente de toda a gente. Não sei se isso conta como uma vergonha, mas... Quantas pessoas é que estavam lá? Bastante gente. Bastante. Eu passo muitas vergonhas na universidade em geral. Apanhar o autocarro também Mas passo calma, muitas vergonhas. das pessoas, imagina que ficas corada. Não, eu rio-me. Ou riste. Porque eu já estou tão habituada. É uma coisa tipo que um dia normal da minha vida. Quedas é uma coisa muito normal da minha vida. Demasiado. Mas há um problema tipo ao andar, tipo o pé não dá com o Não outro. sei. Tipo... Eu acho que é mesmo ser desengonçada de mim mesma. Ok. Eu acho também poético. Olha, praia ou piscina? Esta não foi minha, só para saber. Difícil, praia ou piscina? Vê-se logo, até agora foi fácil, não foi? Mais ou menos. Pois, estas é que são elas. Praia ou piscina? Eu gosto muito das duas. Só que eu gosto muito do mar. Acho que é praia. Eu acho que sim. Praia fluvial, não. Não. Porto Rei, não. Porto Rei, não. Mas entre praia e piscina, eu acho que a piscina é assim, mais limpinha. Ou seja, não ficamos com aquela areia toda... Ei, tu sabes o que é que se faz lá? É, né? É praia. Sim, é praia. Sim, exato.
Olha, esta também não foi minha. Fotografar ou gravar podcast? Isso é muito difícil. Assim, o que eu faço mais vezes é fotografar, como é óbvio. Mas eu gosto muito de gravar podcast. Nasceu tipo uma paixão aí. Sim, sim. Eu não consigo escolher. Ai não, aqui houve sem papas na língua, tu tens tipo. Tenho que escolher Tens que escolher. fotografar ou gravar o podcast. Imagina, nunca mais fazer uma coisa, nunca mais fazer não, o outro. nunca mais gravar o podcast. Eu não conseguia nunca mais fotografar. Então é essa a tua. Ela é tipo fotografar, gosta mais, pronto. Olha, Vila Real ou Resende? Ai, Resende, óbvio. Esta agora não sei se fui eu ou se foi tipo a pessoa da tua vida. Não, Vila Real é muito bonito. Vila Real é uma parte muito grande da minha vida agora. Mas à sexta-feira é dia de vir para casa. É como diz a minha avó, é bom para quem gostar. Exatamente. Olha, afogar as fotografias que tens até agora Ui. ou nunca mais fotografar? Também não foi minha. Afogar as fotografias que tenho até agora. Assim, Imagina, só tens 19, só tens 19. Não é? Ainda não fotografias? Não, 19 anos. Ai, tenho 18 ainda. Ainda só tens 18. Imagina o que Pois, podes exato. Eu acho que eu tirar. preferia afogar as que tenho até agora. Eu não devia estar a ajudar. Não, mas eu acho que sim. Tipo- Mas eu era essa a opção para que eu ia. Porque eu acho que, imagina, eu gosto muito das fotografias que já tirei até hoje. Mas existe tanta coisa para vir que eu acho que afogar as que tenho até agora. Eu senti que eu ajudei bem nesta, que eu Sim. queria te ver mais nervosa. Hum. Olha, imagina, eu não sou muito de futebol, mas pelo que me contaram, Bruno Fernandes ou Tiago Tomás? Tiago Tomás. Mas não pela qualidade futebolística, digamos assim. É porque eram. Então é pela qualidade aqui. Não sei. É, Imagina, era um jogador que eu gostava muito, que via muito potencial nele, mas que era mais pela parte. Pessoal não que eu não conhecia, mas ele parecia uma pessoa tão fofa, tão simpática que eu. Mas o Bruno Fernandes é uma grande saudade que eu tenho no Sporting. Por isso. hashtag volta. Hashtag volta, Bruno Fernandes. Olha, e agora também não sei quem é o Diogo Diogo Dalot ou Paulinho. Paulinho, óbvio. Assim, eu amo o Diogo Dalot, é um dos meus jogadores favoritos, mas Paulinho é Paulinho. É, mas o Paulinho, O Paulinho- Diogo, te falta ali O alguma Paulinho coisa. é o rei do Sporting, a gente não pode dizer essas coisas, não é? Ok. Volta, Bruno Fernandes. Volta a Bruno precisamos de ti. Fernandes. Olha, frase que te resume. Frase Aquela que- frase que tatuavas nas costelas, assim. Ui, tenho muitas, não é? Tatuadas nas costelas? Não tenho tatuagens nas costelas, mas Tipo, tenho muitas que gostava de tatuar. Não, pode não ser minha, certo? Pode. Provavelmente seria a da Frida Kahlo. Pés para que eu esqueço, tenho asas para voar. Ou seja, Ai. é muito. Lá está aquilo que nós falamos há bocado. Que eu gosto muito de manter na terra, mas também gosto muito de ter a oportunidade de voar. E tu és assim, tipo, gostas de voar alto, mas acabas por ter os pés na terra ou às vezes levantas e por vezes flutuas? Eu acho que eu vou dando assim umas voltas por cima, mas acabo sempre por ter a capacidade de voltar, mas nunca ficar colado. Eu acho que, imagina, eu tenho muitas raízes, e sei que tenho e que todos nós acho que acabamos por ter, e daquelas que nunca me quero ver livre delas, mas que nunca me impedem de eu ir, mas depois voltar. Porque eu acho que é uma coisa muito boa. Esse efeito boomerang de nós temos a liberdade de experimentar e de voar alto, mas depois também sempre voltar e ter a consciência de que é preciso voltar para depois podermos voltar a voar. Ou seja, é um equilíbrio, uma simbiose muito boa. Eu acho incrível. Primeiro, achei incrível durante o podcast, nós tivemos aqui uma disco de luzes, Sim. por isso incrível, mas achei incrível falar contigo, conhecer-te, tu és mesmo uma poetisa. Oh, Imagina, e adoro o facto de romantizares, e eu acho que isso, a tua fragilidade, nunca deixes que seja um ponto fraco, porque é o que nos. É o nosso toque. Certo. Tipo, se a perderes, quem serás tu? Ai, mais meu uma! Deus, adoro. E assim, nós vamos acabar. Adorei ter-te Eu cá adorei na estar aqui. escola. E agora vamos ao momento alto também do podcast, que é a nossa foto para recordação. Para, podes tirar? A carinha dela, oh my A God. cara destacada. Podes tirar com ela aí dentro da bolsinha. E podes falar. Oi, que fofa. Olha, se ouvirem, imaginem, as funcionárias estão a limpar a escola, porque são férias da Páscoa, e nós ficamos aqui com um cantinho na biblioteca,
Tipo, venham estudar para Rasende, tragam as vossas famílias para Rasende, vão ser felizes em Rasende. Ok, vamos juntar. Opa. Ok. Lara, podes te aproximar se quiseres. É para ficar bonita. Oi. Oi. Fiquei cega durante os segundos. Ok, Estas é câmeras estão normal. sempre Yeah. assim. Eu agora estou um bocado. Eu sou miúpe, por isso, tipo. Por isso, maltinha, muito obrigada por nos terem visto no YouTube, por nos ouvirem no Spotify e vemo-nos no próximo Vamos Conversar. Tchau! Obrigada, Mia. Obrigada, eu. Foi muito engraçado. Gostaste? Adorei.